Paz do Senhor a todos, me chamo Lucas Trindade e hoje nós estaremos dando seguimento ao estudo da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 12, o Espírito Humano e o Espírito de Deus. Lembrando desde já que na descrição deste vídeo você poderá estar baixando gratuitamente o esboço desta lição, elaborado por mim, o mesmo esboço que eu estarei utilizando para ministrar essa aula. Então, se quiser baixar gratuitamente, na descrição você encontra o esboço e também aproveitando para pedir para você se inscrever aqui no canal, pois a minha ideia é sempre, semanalmente, trazer o estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Então, se você quiser se inscrever, deixar um gostei, ou também um comentário nesse vídeo, será muito bem-vindo. Tendo explicado isso, vamos então dar início à ministração da nossa lição. Hoje, como eu disse, a lição de número 12, do dia 21 de dezembro de 2025, cujo título é O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Vamos estar lendo o texto áureo que diz assim: O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito com um E maiúsculo, comunica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito Santo e o nosso Espírito testemunham e provam para nós mesmos e também para os outros que nós somos filhos de Deus, mas o foco aqui é o testemunho interior daquele salvo, daquela pessoa que é salva, que costuma dizer, eu sei que eu sou salvo, mas como você sabe? Só sei que eu sei. Essa é a resposta que nós podemos dar quando alguém perguntar como nós sabemos se estamos salvos ou não, porque é um testemunho interior que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito de que nós realmente somos salvos e somos filhos de Deus. Então nós já vemos essa verdade aqui no texto áureo, da união do Espírito Santo com o nosso espírito, provando e proporcionando a nós o entendimento interior de que nós somos salvos. E essa união, como eu disse, produz justamente essa convicção interior de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos salvos, e isso garante a nós os privilégios de salvos, pois ser salvo tem sim os seus privilégios, mas obviamente também tem as suas responsabilidades. Então, eu e você, sendo salvos, temos privilégios, mas também temos responsabilidades que nós estaremos falando também brevemente aqui nesta lição. Mas vamos prosseguindo então, vamos para a verdade prática, que vai dizer o seguinte: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Ou seja, além do testemunho interior que nós falamos aqui agora há pouco, o Espírito Santo também vai fazer três coisas, não apenas três coisas, mas três coisas que vai ser destacado aqui na verdade prática, que é interceder por nós, nos edificar e gerar em nós o seu fruto. Lembrando desde já que não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, pois todos nós devemos ter essas características que é caracterizado ou nomenclaturado como o fruto do Espírito. Um fruto apenas com vários gomos, vamos colocar assim, porque todos nós precisamos ter e buscar ter, se não temos este fruto do Espírito no nosso coração, pois é de fato isso que vai provar para nós mesmos, mas também para os outros, como eu disse no início, que a salvação e essa interação do Espírito Santo com o nosso espírito faz sim nós entendermos que nós somos salvos, mas obviamente também comunica às outras pessoas. E como as outras pessoas vão saber que nós fomos, estamos salvos e seremos salvos? Através do fruto do Espírito. Então, uma das funções do Espírito Santo é gerar em nós o seu fruto, e por isso nós devemos ter, e se não temos, devemos buscar. Obviamente, nem todos vão ter o fruto completo, vamos colocar assim, todos os gomos plenamente cheios, mas um gomo menor, um gomo um pouco maior, um gomo médio. Então, usando essa simbologia do gomo, dos diversos gomos de uma fruta, todos nós devemos ter esta fruta, que é o fruto do Espírito, mas alguns vão estar menos desenvolvidos do que os outros, mas isso não é desculpa para que nós não venhamos buscar ter o fruto do Espírito aperfeiçoado e completamente, plenamente cheio no nosso coração. Então, que eu e você desde já venhamos refletir sobre isso e buscar o fruto do Espírito nos nossos corações. Bom, vamos então prosseguindo, vamos então para a nossa leitura bíblica em classe,
que está em Romanos 8, depois 1 Coríntios 14 e depois Gálatas 5. Eu não vou estar lendo todos os textos, pois você tem a revista com certeza, ou se não tem, você pode estar acompanhando na sua casa esses textos bíblicos bem conhecidos de Romanos 8, que vai falar justamente daqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, que são os filhos de Deus. Depois, 1 Coríntios 14, versículo 14, vai falar sobre o orar em línguas. Se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mais uma vez, outra aplicação do Espírito Santo nas nossas vidas. E em Gálatas 5 vai descrever o fruto do Espírito propriamente dito, que eu mencionei agora há pouco, falando de todos os seus 9 gomos, que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então aqui nós temos algumas aplicações do Espírito Santo comunicando ao nosso espírito, ou o que o Espírito Santo faz no nosso espírito, no nosso homem interior. Nós vemos aqui através destes versículos bíblicos que nós estaremos usando para ministrar essa lição. E em resumo, como eu citei brevemente os textos bíblicos, posso explicar brevemente o que cada um simboliza, o que cada um quer nos ensinar. E basicamente, em Romanos 8, nós vemos então quem são os filhos de Deus, que são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso em Romanos 8, que está aqui na leitura bíblica em classe. Depois, em 1 Coríntios 14, nós vemos como se edificam, ou seja, como se edificam os filhos de Deus. E, finalmente, em Gálatas 5:22, com o fruto do Espírito sendo descrito ali, nós vemos como devem agir os filhos de Deus. Então, é algo bem interessante, até se você quiser anotar isso, para que você possa explicar cada texto bíblico separado. Romanos 8, então, vai dizer quem são os filhos de Deus. 1 Coríntios 14, como se edificam os filhos de Deus. E Gálatas 5, como devem agir os filhos de Deus, usando como base, então, a leitura bíblica em classe e os textos bíblicos que aparecem na leitura bíblica em classe. Bom, tendo entendido isso, então vamos para a introdução, que eu estarei lendo ela, lembrando sempre que eu não leio todos os tópicos, todos os textos que a revista diz, até para nós ganharmos tempo, mas estarei lendo apenas trechos para que eu possa trazer o meu comentário e a minha explicação, mas alguns tópicos, alguns trechos, eu acharei interessante ler todos eles, assim também como a introdução, que eu acho importante ler toda ela, pois ela vai nos dar uma ideia geral da lição que nós estaremos estudando hoje. E a introdução vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então, em resumo, hoje nós aprenderemos sobre essa interação do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, com o nosso espírito, dando seguimento ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica, que nós estamos tratando sobre o homem interior e também o nosso homem exterior, tratando então sobre corpo, alma e espírito, a nossa parte imaterial, alma e espírito, distintos mas inseparáveis, e a nossa parte material, que é o nosso corpo. É isso que nós estamos estudando nessa revista, Corpo, Alma e Espírito, e hoje daremos seguimento ao estudo do espírito, mas tendo em vista a nossa interação do nosso espírito humano com o Espírito de Deus. Essa interação do espírito humano, nosso espírito com o Espírito de Deus, é o que nós aprenderemos hoje nesta lição de número 12. Tendo entendido isso, vamos então para o tópico 1 da nossa lição, que diz a obra inicial do Espírito. E o subtópico 1 vai dizer assim: consciência e fé. Estarei lendo apenas o início do subtópico 1, que diz assim: a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, conforme João 16:8. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Então, em resumo, aqui no subtópico 1, nós vemos basicamente como o Espírito de Deus
começa a agir no nosso espírito ou no espírito humano, pois aqui trata, obviamente, de antes da pessoa se converter até mesmo, e basicamente o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos tomar a nossa livre escolha de seguir a Cristo ou rejeitar a Cristo, de receber a salvação ou de rejeitar a salvação. Obviamente, a salvação continua sendo obra de Deus, Ele que nos salva, os méritos são de Deus, os méritos são de Cristo, nós somos apenas pessoas pecadoras, que a única coisa que nós podemos fazer é estender as mãos e pela fé receber de graça esse presente da salvação. Não há mérito em nós, mas nós precisamos ainda estender a mão e fazer essa escolha de receber a salvação ou rejeitar a salvação, e é isso que o Espírito Santo começa fazendo no espírito humano, convencendo a pessoa para que através da ministração da palavra ela venha a ser convencida e possa então fazer a sua livre escolha de seguir a Cristo ou não, pois como todos sabem, ou você que está assistindo provavelmente deve saber, a CPAD, assim como a Assembleia de Deus e eu também, obviamente, somos de linha arminiana e nós cremos então desta forma. A salvação pode ser rejeitada, assim também como pode ser perdida, e caso você tenha alguma dúvida quanto a essa questão de perca da salvação, já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico exatamente como funciona isso e se de fato existe a perca da salvação ou não. Talvez, se eu lembrar, vou estar deixando aqui em cima, não sei se aqui ou aqui, o sinalzinho para que você possa assistir esse vídeo sobre salvação se perde, é o título do vídeo. Estarei deixando aí se eu lembrar. Mas, tendo explicado isso, vamos então para o subtópico de número 2 do tópico 1, que diz assim o título do subtópico 2, a pedagogia do Espírito. Eu vou estar lendo apenas alguns trechos no meio, no início e no final desse subtópico, que diz assim: a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida, uma nova vida agora espiritual em comunhão com o Espírito de Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal. Glórias a Deus por isso. Então, que nós vamos entender que aqui, como a lição vai prosseguir dizendo as obras do Espírito Santo, começou no subtópico 1 dizendo como o Espírito nos convence ou como ele inicia a sua ação no ser humano, iniciando através do convencimento do ser humano, mediante a palavra. Agora nós vamos ver no subtópico 2 como o Espírito Santo continua a agir no espírito humano depois da regeneração, ou seja, em resumo, de forma pedagógica, como diz aqui o subtópico 2. O Espírito Santo, então, age de forma pedagógica para que nós venhamos continuar melhorando e crescendo e sendo cada vez mais aperfeiçoados. Então, a partir do momento que nós somos salvos e regenerados, nós entramos automaticamente no processo de santificação, que só vai terminar naquele grande dia do retorno de Cristo, quando nós seremos arrebatados e os nossos corpos serão plenamente transformados e revestidos de incorruptibilidade, e nós seremos semelhantes ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas, até que a glorificação chegue no arrebatamento da igreja, que acontece antes da grande tribulação, nós estamos num período de santificação para que nós venhamos prosseguir caminhando rumo ao alvo, rumo ao céu, rumo a ser parecidos com Cristo. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso de forma pedagógica, que em resumo, em outras palavras, pedagogia seria um ensino. E o Espírito Santo vai nos ensinar a como salvos nós devemos agir. Obviamente, a salvação não é por obras, mas aquele que é salvo evidencia a sua salvação pelas obras. Então, você não se santifica ou faz boas obras para ser salvo, para alcançar a salvação, mas porque você alcançou a salvação, ou para evidenciar que você já recebeu a salvação e é um salvo. Mas vamos prosseguir então, vamos para o subtópico de número 3, que o título é A Renovação da Mente. Diz assim: devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Bom, então, em resumo, aqui no subtópico 3, nós vemos mais uma área que o Espírito Santo pode agir no ser humano e, obviamente, principalmente no espírito,
humano, mais uma área que o Espírito Santo pode agir no ser humano, que em resumo o subtópico 3 vai dizer que é dando direcionamento, guiando e renovando a mente. Então, o Espírito Santo age do início ao fim da nossa vida espiritual, do início ao fim da nossa caminhada com Cristo rumo ao céu. Então, isso já cai por terra a ideia, e já coloca por terra a ideia, melhor dizendo, de que o Espírito Santo vai agir apenas na sua conversão. Não. Durante toda a nossa vida e caminhada com Cristo, nós precisamos e somos dependentes do Espírito Santo. É Ele que nos convence, é Ele que nos faz ter a possibilidade de crer e acreditar em Deus, de aceitar essa salvação maravilhosa, esse presente da graça, estender as mãos pela fé e receber a salvação. Assim também Ele, como de forma pedagógica, nos ensina como viver como salvos, e também é Ele, como nós vemos aqui no subtópico de número 3, que vai nos direcionar, nos guiar e renovar a nossa mente. Então, em resumo, o que vai dizer aqui o subtópico 3 é que o Espírito Santo age do início ao fim da nossa vida com Deus. Em toda a nossa caminhada com Cristo, o Espírito Santo é quem opera em nós a salvação, é quem gera em nós o fruto do Espírito e quem de forma pedagógica nos ensina a viver como salvos, nos ensina e nos capacita a viver como salvos, pois a mesma graça que nos salva também nos capacita a não pecar. Então, vamos prosseguir, vamos para o subtópico de número 4 do tópico 1, que o título é o seguinte: Voz e Luz. O início diz assim: quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Então, basicamente, aqui nós vamos ver mais formas de o Espírito Santo agir no espírito humano, ou em outras palavras, formas do Espírito Santo agir no ser humano após a sua conversão agora, que é basicamente, então, falando para nós, comunicando a sua vontade ao nosso espírito. E para que nós possamos ouvir a voz do Espírito, nós precisamos, em resumo, simplesmente tirar tempo para ouvir o Espírito Santo, pois, como diz aqui o subtópico 4, ele sempre fala e fala de muitas maneiras, não apenas através do dom de profecia, mas o Espírito Santo fala através da sua palavra, que é a maior profecia, fala através de louvores, fala através de lições da escola bíblica dominical. Então, em resumo, o Espírito Santo está sempre falando, basta nós estarmos atentos e sensíveis à sua voz para que possamos entender o que ele está falando e discernir a forma que ele está usando para falar conosco, que é o que o subtópico 4 vai nos dizer em resumo. Então, basicamente é isso que este subtópico vai nos ensinar, e que nós possamos, então, sempre buscar entender e ouvir a voz do Espírito Santo. Não apenas orar, ou seja, não apenas falar, mas tirar um tempo para que nós possamos ouvir e colocar em prática aquilo que nós já ouvimos através do Espírito Santo. Então, vamos ler apenas agora a sinopse de número 1, que vai dizer assim: o Espírito Santo desperta a consciência, gera fé e renova a mente, ensinando e guiando o crente para uma vida espiritual. Glórias a Deus por isso. Vamos então para o tópico 2, testemunho, intercessão e edificação, e o subtópico de número 1, o Espírito testifica ao Espírito, ou melhor dizendo, o Espírito com um E maiúsculo testifica ao Espírito. E aqui já fica uma curiosidade: geralmente na Bíblia, porque as traduções são diferentes, né? Mas geralmente na Bíblia, quando está escrito o Espírito com um E maiúsculo, está se referindo ao Espírito de Deus, obviamente, e quando está escrito o Espírito com um E minúsculo, está se referindo ao Espírito humano. Então, já fica aqui uma curiosidade. Obviamente é bom você sempre pesquisar para tirar a dúvida, para não ficar com nenhuma dúvida quanto a isso, porque as traduções são diferentes e às vezes pode ser que não tenha essa diferenciação entre Espírito com um E maiúsculo, se referindo ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, e Espírito com um E minúsculo, se referindo ao Espírito humano, mas na maioria das vezes, na maioria das traduções, tem essa diferenciação. Mas vamos de fato então ler o subtópico de número 1 do tópico 2. Eu vou ler apenas no meio dele, que vai dizer o seguinte: Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Romanos 8:16. Então, basicamente, aqui nós vemos nesse subtópico mais uma das funções do Espírito Santo, que além de operar o convencimento, que nós vimos no início da lição, além de operar esse convencimento que gera a salvação, é também o Espírito Santo que gera o entendimento, que opera o entendimento interior de que nós fomos salvos e de que nós estamos salvos e seremos salvos. E como eu disse no início, se alguém perguntar para você como você sabe que você está salvo, que você foi salvo, você provavelmente vai dizer: apenas sei que eu sei, ou seja, nós não conseguimos descrever o porquê nós sabemos que nós somos salvos, porque é algo interior que o Espírito Santo comunica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e estamos salvos. Então, mais uma função do Espírito Santo, além de nos convencer para que nós venhamos ser salvos, ele também nos faz entender que nós fomos salvos. Vamos então para o subtópico de número 2, que o título é o seguinte: o Espírito intercede. E o início do subtópico 2 diz assim: ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao espírito humano, a intercessão em nosso favor. Então, em resumo, nós vemos aqui nesse subtópico que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, age em conjunto com o nosso espírito, gerando a intercessão, que acontece tanto de forma natural, na nossa oração, na nossa comunhão com Deus, quanto também através das línguas estranhas, que, como nós somos de linha pentecostais, nós cremos na atualidade dos dons e cremos no batismo no Espírito Santo, que a sua evidência física e inicial é o falar em línguas estranhas, mas, obviamente, as línguas não servem apenas para evidenciar que você foi batizado com o Espírito Santo, mas, como nós estamos vendo aqui, e talvez eu faça um vídeo mais detalhado sobre, as línguas também servem para nos edificar, servem na nossa intercessão diretamente com Deus, para que o nosso espírito seja edificado através do Espírito Santo. Ainda que a nossa mente não entenda o que estamos pronunciando, o nosso espírito entende e ele é edificado através do falar em línguas estranhas. Então, línguas estranhas não servem apenas para evidenciar que você foi batizado no Espírito Santo, mas é algo que deve ser buscado constantemente, um renovo, para que você venha a ser renovado diariamente, se possível, e assim ser edificado e fortalecido na fé, pois as línguas estranhas são também uma linguagem de oração. Mas, tendo entendido isso, vamos então para a sinopse de número 2, que diz assim: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede em nosso favor de maneira profunda e além do nosso entendimento. Vamos então para o tópico 3, edificação e fruto do Espírito, e o subtópico 1, o Espírito ora bem. Vou estar lendo apenas o versículo de 1 Coríntios 14:14, que diz assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, em resumo, aqui nesse subtópico vai apenas reforçar o que eu acabei de falar, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, nos concede, nos dá essa poderosa ferramenta de edificação pessoal, que é o falar em novas línguas, que não é apenas a evidência física inicial de que você foi batizado no Espírito Santo, mas é algo que a partir do momento que acontece com você, de que você é batizado no Espírito Santo, você tem isso em você e deve agora buscar renovo, pois isso serve de edificação pessoal, pois as línguas estranhas também são uma linguagem de oração que nós devemos buscar e utilizar sempre que for possível, buscando comunhão com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo, em junção, em comunhão com o nosso espírito, venha então usar essa poderosa ferramenta de edificação pessoal, que é o falar em línguas. Mas, tendo entendido isso, vamos para o subtópico de número 2, que o título é o seguinte: o ápice da vida cristã. Diz assim no início: outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito. E ali também no final vai nos dar uma citação bem interessante, dizendo que o Espírito Santo também é Espírito de santificação, conforme Romanos 1:4. Bom, então aqui nós vamos reforçar o que nós
falamos no início, que em resumo, além do Espírito Santo nos convencer, nos converter, nos edificar, nos capacitar, nos renovar, etc., e muito mais coisas, o Espírito Santo também gera em nós o seu fruto. O fruto do Espírito, que, como eu disse, não é os frutos, mas o fruto do Espírito. E por que um? Porque todos nós devemos ter e devemos buscar ter, se não temos. Obviamente, como eu disse antes, talvez você tenha um gomo mais desenvolvido que o outro e um gomo menos desenvolvido que o outro, mas todos nós precisamos ter os 9 gomos do fruto do Espírito e buscar desenvolver aqueles que estão menos desenvolvidos. Então, aqui nós vemos mais uma dessas funções que já vimos, mas apenas agora reforçando mais essa função do Espírito Santo, que é gerar em nós o seu fruto, o fruto do Espírito ao nosso espírito, ao nosso homem interior. Então, basicamente é isso. Vamos então para a leitura da sinopse de número 3, que diz assim: a oração em línguas edifica o espírito, e o Espírito Santo produz virtudes que representam o ápice da vida cristã, como amor, gozo e paz. Glórias a Deus por isso, que nós venhamos buscar ser renovados, fortalecidos, edificados e ensinados e tudo mais que o Espírito Santo pode fazer por nós, que nós venhamos ser e desfrutar dessa comunhão que o Espírito Santo nos proporciona comunicando ao nosso espírito. Vamos ler a conclusão e eu já estarei encerrando. Diz assim a conclusão da lição de número 12. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Glórias a Deus por isso, que nós venhamos apenas então colocar em prática tudo que cabe a nós praticarmos, que nós aprendemos aqui nesta gloriosa e fantástica lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical. E seja você aluno, professor ou apenas alguém que gosta de ouvir e aprender da palavra do Senhor, te agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui e também te convido a se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos, que a minha ideia é continuar semanalmente publicando as lições da Escola Bíblica Dominical, e também você pode acompanhar os meus outros vídeos que eu já tenho e farei nesse canal, pois o meu foco não será apenas a Escola Bíblica Dominical, mas também vídeos de curiosidade, de teologia, de escatologia, como os vídeos que eu já tenho aqui no canal. Então, se possível, se inscreva, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário e ative também o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, é isso. Obrigado por ter assistido. Até mais e tchau.